Vale Tudo acabou nessa sexta e eu acabei não fazendo nenhum vídeo sobre essa novela. Não fiz também sobre Garota do Momento e também... acho que só. Na verdade, eu percebi que vocês gostam muito mais de novelas antigas. Quando eu falo sobre novelas antigas, vocês parecem gostar muito mais, em comparação de quando eu faço sobre novelas mais atuais ou até novelas que estão passando agora, né, pela primeira vez, que no caso não são remakes. Como Vale Tudo é um remake, eu achei válido trazer aqui, apesar de eu não ter postado nenhum vídeo sobre essa novela enquanto ela estava no ar, eu resolvi vir aqui falar sobre esse remake, agora que acabou, né? Por que não? Então, vamos falar sobre os personagens, sobre a trama, sobre o que mudou ou não. Apesar de eu não ter visto a versão original, porque ela é de 1988, e também porque eu poderia ter procurado para assistir, mas eu acabei não vendo. Porém, se vocês quiserem, eu posso até assistir para poder dar minha opinião, porque, como eu disse, vocês preferem muito mais novelas antigas do que as atuais e acho que seria legal trazer para o canal. Mas vamos começar esse vídeo e não esquece de curtir e se inscrever no canal, por favor. Sua curtida e sua inscrição me ajuda demais. Então é isso, vamos começar. Agora que eu já fiz a introdução, vamos falar sobre os personagens de Vale Tudo. Porque quem assistiu essa versão e também assistiu a versão original sabe que no remake muitos personagens foram apagados, foram deixados de lado ou perderam o brilho que tinham. Como, por exemplo, a própria protagonista, a Raquel, que teve pouquíssimo tempo de tela, talvez não pouquíssimo, mas ela apareceu muito menos. E acabaram, nas redes sociais, acabaram dando... começaram a tirar sarro do fato de ela não aparecer muito, e muitos das qualidades dela, muitas das cenas que ela deveria ter aparecido, deram para outros personagens, como por exemplo a Celina, que era para Raquel se entregar para a polícia, e quem se entregou foi a Celina para proteger a Heleninha. Acabaram chamando a Raquel dessa edição não, desse remake que quem fez foi a Thaís Araújo, falaram que essa personagem acabou se tornando uma figurante de luxo, ou até figurante de luxo, ou uma protagonista, assim, de fachada, de mentirinha, porque realmente ela não teve ali um tempo necessário, um tempo que seria de uma protagonista. Também tivemos outros personagens apagados, como, por exemplo, a Eunice, a Fernanda, que quase nunca apareceu, o Thiago também, que muitas pessoas também reclamaram da atuação do ator. Eu até que gostei, não achei nada demais, mas pra mim não foi assim uma coisa horrorosa, tenebrosa de se ver, então tá valendo. E além disso, as pessoas que viram a versão original reclamaram muito das alterações que fizeram nos personagens. Como, por exemplo, a Maria de Fátima, o César, até o Odete, que se tornaram personagens mais infantis ou menos vilanescos. Inclusive, eu estava comentando com uma amiga, eu acho que a gente até falou disso hoje ou ontem à noite. Ela disse que na versão, porque ela está assistindo a versão original e ela falou que o César da versão original ele era viciado em drogas. O que na verdade faz um pouco de sentido, porque ele queria ser modelo. E nesse meio não é raro acontecer isso. E na profissão de modelo já foram abordadas outras vezes, até pela Globo, isso da droga e etc. Então, na versão original, ele era muito viciado em droga, ele era muito mais violento, até porque naquele tempo, do final dos anos 80 não era tão criticado, não era tão sério quanto hoje é bater na mulher e violência e esses temas. Tanto é também o álcool, que eu já vou falar, sobre a personagem da Heleninha, que é ao contrário da Maria de Fátima e do César, que acabaram se tornando infantis,
ela acabou se tornando uma personagem que muitos consideraram como coitadinha, porque antigamente, nos anos 80, não era ainda considerado uma doença, álcool não era considerado algo grave que acabava com a vida das pessoas, como a gente sabe que é hoje, a gente tem essa consciência. Então, naquela época, era uma coisa engraçada, era para entreter, era para fazer o público rir, porque não sabíamos ou não tinha aquele ar sério que deveria ter desde o início. Então, essa Heleninha foi totalmente criticada, muitos acharam ela exagerada, muito coitadinha, mas eu acabei simpatizando com a Heleninha da Paula Oliveira, justamente porque conforme nós fomos acompanhando, a gente acabou vendo que o Marco Aurélio chamava ela de tóxica, mas ele foi muito mais tóxico do que ele. Eu não sei se vocês concordam, mas ele, pra mim, foi um péssimo personagem. Assim, não questão da atuação, mas ele era um péssimo marido. Assim, o caráter, eu digo, do personagem. O público acabou gostando muito dele por conta do ator, né? Da atuação, tudo. E também por ele ter camadas. Ele foi um marido péssimo pra Heleninha. Ele foi um péssimo pai pro Thiago em alguns momentos, principalmente no final, quando ele deixou a mãe do Thiago ser presa e acabou deixando por isso mesmo, deixou que o Thiago pensasse que a Heleninha era assassina, além de ter deixado todo mundo achar isso. A Heleninha acabou a novela com essa fama de ter assassinado a própria mãe. Então, ele era um péssimo marido para Heleninha. Ele foi um bom pai, mais ou menos também para o Thiago. Era um ótimo marido para Leila, mas a Leila também não prestava muito. Então, assim, para mim foi um personagem que eu não gostei dele desde o início. Não gostei dele. Porém, uma das únicas coisas que eu gostei nesse personagem foi que ele tinha camadas. Ele tinha camadas. Porque se você for parar pra pensar, realmente nenhuma pessoa é muito boa, totalmente má. E ele realmente, ele não tinha esse 100% bom ou mal. Ele gostava de criança, ele amava a esposa atual, ele era relativamente um pai bom pro Thiago, mas ele roubava TCA, era um péssimo ex-marido e também foi um péssimo marido pra Heleninha, porque ele saía com um monte de mulher e traía ela e falava que ela era tóxica e não deixava ela em paz, quando na verdade ele era o tóxico da relação. Então, a gente também tem Gaudete, que ela era muito mais má do que boa, mas também tinha seus momentos ali de racionalidade e que o público acabou simpatizando com ela porque ela era muito... Ela falava coisas que as pessoas se identificaram. A gente também tem o César, né, que ele acabou tendo um papel ali mais de idiota do que de vilão, mais de bobo do que, né, de um antagonista. Mas ele realmente também tinha ali suas faces, seus dois lados da moeda. Também temos a Maria de Fátima, que ela amava o César, ela teve ali seus momentos de bondade também, assim como seus momentos de ruindade. E é isso. Eu acho que muita gente reclamou também que nesse remake os vilões ali, que antes eram, né, pura maldade, acabaram esfriando bastante. Mas eu acho que isso ficou bem realista e eu gostei dessa parte. Foi uma das únicas partes que eu gostei realmente da novela. E sobre a trama da novela, o desfecho, o final, enfim, eu juro pra vocês que no dia que ia acabar a novela, eu ia fazer um vídeo. Eu estava fazendo esse vídeo, mas eu acabei me estressando que não estava ficando bom e deixei pra lá. Mas eu ia dar meu palpite sobre quem matou Odete Roitman e eu ia falar porque eu estava com certeza absoluta de que ela não tinha morrido. Eu tinha certeza, certeza absoluta. E não é que ela não morreu mesmo. Mas agora se eu falar, não, né, não dá muito pra acreditar. Mas eu tinha certeza que ela não tinha morrido. Inclusive o fato, né, eu acho que todo mundo já viu, não tem problema falar. Mas o fato do Marco Aurélio ter atirado nela foi uma merda.
foi assim, uma das piores reviravoltas das novelas atuais, porque era muito óbvio, era muito óbvio. Eu esperava que, sei lá, alguém muito. Eu acho que a gente sempre espera, né, demais de como. Quando esses mistérios em novela acontecem, a gente sempre espera que vai ser alguém que nem tá na lista de suspeitos, que vai ser alguém que vai surpreender todo o público. Raramente é assim, infelizmente. Então, foi o Marco Aurélio que matou entre aspas, né, que não é que acharam que tinha sido ele, porque na verdade não foi pego, mas deu a entender que foi, deu a entender não, foi ele que atirou nela, né, que causou a, entre aspas, morte. E muita gente achou que não tinha sido ele, porque ele tava com um silenciador, mas ele acabou pegando a arma que a Heleninha tinha deixado quando ela tentou matar a mãe. Então, não gostei desse final. Gostei do fato da Odete não ter morrido, mas esse final de ele ter atirado nela, não gostei e achei uma porcaria. Gostei menos ainda de ele ter deixado a Heleninha levar a culpa, mas eu acho que é óbvio que ele não levaria a culpa no lugar dela. Ele era um personagem egoísta, era um personagem que só pensava nele e na Leila, então, assim, foi uma coisa condizente com a índole do personagem, mas acabou que a Heleninha ficou com fama de assassina pro Brasil, pra novela toda, e aí foi isso, né? Além disso, o que muita gente reclamou foram as tramas relâmpago. Que acontecia alguma coisa aí, algum problema que deveria ser sério, mas em 2 capítulos estava tudo resolvido. Isso aconteceu também em Mania de Você, que tinha essas, né, essas tramas relâmpago que tanto é que muita gente odiou. Inclusive essas tramas relâmpago de Mania de Você eram muito mais rápidas até do que em Vale Tudo e essa novela teve uma péssima fama do início ao fim. E além das tramas relâmpago, também tivemos os comerciais em excesso. Muitos comerciais em excesso, o tempo todo, principalmente no final da novela. Inclusive, isso rendeu muitos e muitos memes na internet. Gente, esse foi o vídeo. Curte, se inscreve no meu canal, por favor. E eu queria muito a opinião de vocês, se vocês querem que eu continue fazendo vídeo só com a minha voz, falando com imagem de fundo, assim. Eu não sei se é melhor, porque dá pra fazer outras coisas enquanto assiste. Ou se vocês querem ver a minha cara, assim, eu falando ao mesmo tempo que tô mostrando meu rosto. E aí com o microfone e tripézinho. Não sei se vocês... Qual opção vocês acham melhor, então me digam, por favor. E é isso, obrigada por assistir. E se vocês acham que faltou alguma coisa que eu não falei, me digam nos comentários também, que eu tô aqui pronta pra ouvir vocês e fazer o meu melhor. Obrigada.